O Ryan Murphy é um dos showrunners americanos, né, com mais sucesso na TV. A história dele é marcada por produções que são bastante populares, algumas são muito elogiadas pela crítica, ganhadoras de prêmios. São séries que apresentam uma longevidade. Só para citar, assim, as mais conhecidas, por exemplo, American Horror Story e o Glee. E vez ou outra ele tenta alguma coisa no cinema. Ele já fez 2 longas metragens que todo mundo guardava uma certa expectativa sobre o resultado deles, mas infelizmente ele não tem o mesmo êxito no cinema, né? Só para lembrar aqui os casos: Correndo com Tesouras, com a Annette Bening, e O Comer, Amar e Rezar, com a Julia Roberts. O curioso é que, apesar de alguns problemas que também existem no trabalho do Ryan com séries, né, se alega muito a questão da dispersão pelo excesso de trama, sobretudo em American Horror Story, né? Essa dificuldade que ele tem de lidar com o desfecho, sobretudo quando ele faz projetos com 13 episódios, por exemplo, e acaba que nem todos os episódios de uma temporada são satisfatórios, né? Apesar disso, ele tem na trajetória dele a direção de alguns episódios específicos das suas séries, que é muito interessante, né? Eu lembro, assim, por exemplo, do clássico episódio do Oscar de Field, Betty e Joan, ou então, por exemplo, do episódio de abertura da Hollywood. Esses 2 episódios são casos interessantes porque eles demonstram dinamismo, foco, síntese, coisas que na série como um todo, nas séries, né, como um todo, às vezes o Ryan, ele, na função ali de showrunner, ele não consegue administrar. A Festa de Formatura, o musical que chega na Netflix, é mais uma dessas tentativas do Ryan Murphy de emplacar sua carreira como diretor de cinema. E é sobre esse filme, sobre esse musical, que a gente vai falar no vídeo de hoje. A Festa de Formatura conta a história de uma jovem que está pleiteando no colégio o direito de ir com a sua namorada para o baile de formatura. Esse direito é negado por essa comunidade que é extremamente conservadora e o baile acaba sendo cancelado, o que gera um certo desconforto dessa menina dentro da própria escola, né? Nisso, uma trupe de artistas decadentes da Broadway, ele em crise com a reputação deles, né? E com a própria repercussão dos seus mais recentes trabalhos, eles ficam sabendo dessa história da menina e acabam tendo a ideia de utilizar esse conflito dela nessa comunidade conservadora como uma causa para gerar publicidade para eles e, de alguma maneira, reativar a carreira de todo aquele grupo. A Festa de Formatura é baseada numa peça da Broadway que foi bastante premiada na época que ela foi realizada. Teve críticas muito positivas na ocasião, mas ela teve uma trajetória muito curta, né? O Ryan Murphy pega esse material e ele tem aqui basicamente 2 núcleos de personagens. São 2 núcleos que têm plots extremamente interessantes, né? Essa questão desse casal homossexual lutando contra esse conservadorismo da sociedade de uma cidadezinha pequena dos Estados Unidos. E do outro lado, essa questão de um grupo de artistas que captura essa causa e na verdade está interessado em utilizar aquilo
como uma forma de ignição das suas próprias trajetórias, em criar uma imagem e no fim das contas a causa não está ali no primeiro plano, mas é mais uma estratégia de construção de imagem. São questões bastante atuais, mas que o filme não consegue deslanchar nem individualmente esses núcleos, nem consegue encontrar e dar liga num diálogo entre eles. O filme resolve de uma maneira muito rápida essa questão de uma certa crítica que ele traz a esse uso de causas sociais em benefício do ego de figuras públicas. Ele esquece isso de uma maneira muito rápida, esquece inclusive a ironia como ele aborda essa questão. E, ao mesmo tempo, por exemplo, o tratamento dessa luta desse casal de protagonistas que a gente tem na história acaba recebendo um tratamento ligeiramente simplista, por vezes bastante meloso. Então é bem complicada a maneira como ele lida com esses dois núcleos. Do ponto de vista do núcleo das garotas, ao menos a festa de formatura ele conta com essas duas atrizes, que é a Jo Ellen Pellman e a Ariana DeBose, que faz esse casal de protagonistas da história. Elas são uma graça em cena. Elas conseguem imprimir a profundidade de sentimento das duas personagens, do conflito que elas vivem, quando, por vezes, nem mesmo o roteiro consegue. E, por sorte, a festa de formatura conta com músicas que conseguem dar conta dessas questões. Essas composições originais da peça da Broadway, elas conseguem dar conta dessas questões que o roteiro não consegue lidar muito bem. Do lado dos artistas, a gente tem altos e baixos, né? A gente tem o James Corden, que eu acho que ele não consegue muito bem entender as emoções daquele personagem homossexual que está tentando superar um passado de rejeição. Ele tá exagerado, tá excessivo em cena. A Meryl Streep é uma presença bastante espirituosa. Ela tem momentos muito divertidos no filme, interpretando essa diva extremamente vaidosa, que tem que equilibrar ali o ego dela com essa relação que ela tem com o outro. Isso é interessante pontualmente do filme. E a gente tem uma Nicole Kidman que é prejudicada pela própria obra, pelo tempo reduzido de cena que ela tem. A personagem dela, eu acho ela bem interessante. Eu acho que a Nicole, ela tá muito à vontade com aquela personagem. Ela é aquela corista otimista que tem um background de rejeição na Broadway, mas mesmo assim ela consegue manter o otimismo para as situações. É uma personagem que a gente até deseja ver mais em cena. O número musical, o solo musical dela, porque ela compartilha com a Jo Ellen, é um dos números musicais, é o número musical mais interessante do filme, que ela que eles se inspiram ali nas coreografias do Bob Fosse. Então finalmente a gente vê a Nicole em um musical podendo dançar, algo que ela não conseguiu fazer nem mesmo em Moulin Rouge, por uma questão de saúde. Ela teve um problema de saúde durante as filmagens, que acabou fazendo com que o Baz Luhrmann tirasse algumas cenas de dança do filme, mas aqui ela finalmente consegue fazer isso. É um momento isolado, brilhante dela no filme, mas é muito pouco da personagem que a gente tem em cena. No geral, o filme é um entretenimento legal, assim. Eu não acho que não seja recomendável ou que seja uma sessão desagradável. Ele tem uma mensagem bastante positiva, importante para passar nesse momento, mas eu acho que essa adaptação ela não consegue captar
essas pistas pontuais que podiam levar esse projeto a um outro patamar. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam da festa da formatura. Gostaram do filme? Não gostaram? Esperavam mais? Acham que ele faz justiça à expectativa que vocês tinham? Diz aqui nos comentários. Não se esqueça de dar like no nosso vídeo, de compartilhar ele com pessoas que vocês acham que se interessem por esse assunto. Se inscreva no nosso canal e ativa o sino que está aqui embaixo para vocês receberem notificações sobre qualquer atualização, qualquer novo conteúdo que é postado aqui. E eu espero que vocês retornem aqui para o próximo vídeo da gente. Tchau!